Olá pessoal, aqui quem fala é Alexander Juste e vou apresentar para vocês a construção de uma casa completa no Revit. Então vamos lá, vamos conhecer qual é o potencial e os benefícios desse maravilhoso software chamado Revit. Então vamos começar. Bem, primeiro, deixa eu falar um pouquinho da diferença entre CAD e BIM, né? Para quem está começando agora e ainda não sabe a diferença entre o que é CAD, o que é BIM, o que é AutoCAD, o que é Revit. Vamos falar rapidinho sobre isso. Bem, o AutoCAD ele é um software de desenho assistido por computador, que é exatamente a sigla CAD, né, traduzido aqui para português. O que a gente enxerga com o CAD é sendo um software, uma ferramenta de desenho. Então a gente desenha o projeto com linhas e a gente faz linha por linha. E por ser um projeto desenhado, cada desenho de um projeto é feito individualmente. E aí, num projeto de grande porte, a gente precisa desenhar muito. E quando há necessidade de mudanças, a gente tem que ficar procurando essas mudanças em diversos desenhos. E o ser humano é falho, acaba que alguma coisa passa batida, né? A gente não encontra ou esquece, e aí acumulam-se erros, né, para o próximo desenho, para os próximos projetistas, e a gente conhece já quais são todos os problemas por a gente sempre depender de desenhos. No caso do BIM, como tecnologia, Building Information Modeling, modelagem da informação da construção, o Revit é um software da tecnologia BIM. Existem diversos outros softwares além do Revit para fazer praticamente a mesma coisa. Mas o básico da gente entender a diferença dos softwares BIM, no caso Revit, para um software CAD, no caso o AutoCAD, é principalmente o fato dele ser em 3D. Mas não é apenas isso. O fato de ser um 3D inteligente, um 3D que trabalha com parâmetros, que um 3D que trabalha com base de dados. Um 3D que permite uma atualização ou automática ou automatizada. Então, a partir do momento que eu tenho um 3D com inteligência, o fator de erro humano diminui muito. O fator de demora ou da própria qualidade em relação aos trabalhos melhora muito. Então, o que a gente tem a mais para conhecer sobre esse assunto? Esse aqui é o nosso fluxo de trabalho hoje. Se a gente parar para pensar, quando a gente imagina um projeto, a gente imagina esse projeto em 3D na nossa cabeça. Por vezes, a gente até pode se utilizar de alguns artifícios, como o velho papel e caneta, para que a gente possa não perder a ideia. Né? Imagina que a gente teve essa ideia durante a madrugada. Eu vou de imediato pegar um papel e vou rabiscar nesse papel essa minha ideia. E no dia seguinte eu vou sentar na frente do computador, no AutoCAD, e vou começar a desenhar desenho por desenho, linha por linha. Né? E a gente sabe muito bem que, apesar da gente ter diversos desenhos, eles não são integrados. Muda em um, não significa que vai mudar em outros. Existe, claro, ferramentas avançadas do AutoCAD, que é o caso do Ref, External Reference, que nos permite ter um aproveitamento de informações, onde eu mudo em um e ele vai mudar em outro. Mas é somente isso. E quando a gente fala de BIM, isso é no todo, ok? Então a gente tem uma grande diferença. O 3D, no nosso fluxo de trabalho hoje, mesmo que seja uma maquete física ou uma maquete 3D, né, a gente utiliza isso pura e simplesmente para apresentar o projeto para o nosso cliente, para apresentar a nossa ideia. Inclusive, muitos arquitetos se utilizam do velho, já é velho, né, não é mais novo, SketchUp, exatamente para apresentar essa ideia. Mas quando precisam desenvolver o projeto, o recurso é o AutoCAD. Mas Alex, eu faço por conta de plugins instalados, ferramentas instaladas no SketchUp, já os meus projetos, as minhas plantas baixas. Sim, mas pare e pensa, isso acontece normalmente para projetos de pequeno porte, né? Residências ou algo assim. Projetos de grande porte acaba caindo no velho conhecido AutoCAD. Quando a gente trabalha com fluxo BIM, o fluxo de trabalho é totalmente diferente, porque a partir da ideia que a gente tem na nossa cabeça, a gente já vai diretamente para um projeto em 3D. A gente já desenvolve esse projeto como se a gente realmente estivesse construindo virtualmente esse projeto, essa obra que vai acontecer lá no futuro.
E a gente gera desenhos, plantas, vistas, cortes de forma automática ou de forma automatizada. E aí é importante frisar a diferença entre essas duas palavras. Automático é quando o software vai gerar sozinho uma informação. E o automatizado é quando tem uma influência, mesmo que seja apertar um botão por conta do usuário. Então, geração de cortes, de vistas, são informações automatizadas. Eu vou lá como usuário e vou apertar um botão, gere um corte, e ele gerou um corte. Agora, muitas outras informações são realizadas de forma automática no software. Como, por exemplo, mudo uma informação numa planta baixa e ele muda sozinho na vista, no corte, no quantitativo, em todo o modelo, em todos os desenhos. Isso são mudanças que acontecem de forma automática. Então, essa é uma das grandes vantagens de se trabalhar com modelos BIM, seja Revit ou qualquer outro software. Atualizações automáticas, poupando tempo e gerando uma qualidade de informação muito grande frente às informações baseadas em CAD. Outra grande vantagem de trabalhar com Revit e com softwares BIM é exatamente o fato da gente trabalhar com diversas disciplinas ao mesmo tempo. A gente tem aqui uma situação que eu tenho arquitetura, estrutura e instalações funcionando que nem uma engrenagem mesmo, um reloginho suíço, onde uma depende da outra para poder funcionar. Se a gente olhar para o CAD, cada um por si, Deus por todos, literalmente, e a gente vê que as informações, por vezes, e grande parte das vezes, não batem. Aqui em BIM tem que bater, porque a gente quer gerar no final um trabalho realmente de qualidade, feito de forma colaborativa. Então, para isso, independente do software seja utilizado, independente da extensão que a gente vai falar daqui a pouco que vai ser utilizada, eles trabalham de forma conjunta. E para que esse processo integrado de trabalho aconteça no Revit, a gente primeiro precisa conhecer sua principal extensão. A extensão do Revit é a extensão RVT. E eu posso ter uma extensão RVT para cada disciplina, para cada modelo. E gerando um único arquivo geral com todas as disciplinas ao mesmo tempo, que é um chamado modelo federado. Para aqueles que já conhecem um pouquinho de BIM, já ouviram falar, devem ter escutado falar sobre a extensão IFC. Estão totalmente corretos sobre isso. E é importante dizer que a extensão IFC, inclusive, é a principal extensão de arquivo no mundo BIM, independente do software. Mas a extensão RVT é a extensão utilizada para criação e edição dentro do Revit. E a gente pode gerar arquivos IFC a partir do Revit ou ler arquivos IFC, né, vindos de outros softwares dentro do Revit. Mas quando eu falo em criação, em compartilhamento de informações dentro da plataforma da Autodesk, arquivo RVT é a extensão principal. Existem outras extensões, mas não vem ao caso nesse momento para essa aula, que são arquivos específicos para algumas coisas. Mas esse aqui, na verdade, é a extensão principal do Revit. Eu vou abrir diretamente agora o software. Então vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho da sua interface, vamos conhecer um pouquinho de como ele funciona. E aqui a gente vê de imediato alguns menus aqui na parte de cima, menus específicos para cada área. Então a gente vê aqui um menu específico para arquitetura, ó, com ferramentas específicas aqui, ó, de parede, portas, janelas, telhado, forro, piso, escadas, rampa. Temos várias ferramentas específicas para arquitetura. Ferramentas específicas para estrutura, fundações, ferramentas específicas para aço, ferramentas específicas para pré-moldados, pré-fabricados, ferramentas específicas para instalações, ar-condicionado, dutos, terminais, a parte aqui de mecânica, canos, tubulações, sprinklers, parte de fios, eletrocalhas, conduítes, iluminação, tá? Ferramentas de inserção de outros objetos, de outros arquivos. A gente não trabalha de forma exclusiva com informações só do Revit, arquivos RVT, como eu falei. Existem como aproveitar materiais do CAD, por exemplo, né? Ou de outros softwares. Ferramentas de anotação e simbologia, cotas mesmo, ferramentas de achuras para fazer uma simbologia semelhante do CAD. Não perde praticamente em nada em relação à representação gráfica. Não perde mesmo.
eu vou ser sincero que eu só consegui anotar uma coisa que ainda o Revit não faz, que só o CAD faz, que é a parte de Ashura gradiente. É a única coisa que eu percebi que não tem como fazer ainda no Revit. Não que não possa fazer, né, de forma externa e colocar aqui interna, mas como ferramenta, como uma ferramenta própria dele. Né? Eu posso fazer uma graduação de Ashura fora, trazer aqui para dentro. Mas fazer essa Ashura aqui dentro ainda não existe. Mas é só esse pequeno detalhe. Agora, restante em relação a fontes, linhas, não simbologia, fica praticamente idêntico. Não dá para perceber a diferença de um e de outro. Né? Ferramentas de análise. Existem diversas ferramentas de análise prévia aqui de um projeto. Ferramentas de estudos de massa. A gente pode fazer diversos estudos de massa, modelagem orgânica a partir do Revit. O Revit não é um software quadradão, aquele fechadão, que só vai permitir fazer projetos, né, quadrados, retangulares. Não, a gente pode brincar bastante com formas. O escritório de arquitetura da Zaha Hadid, da falecida Zaha Hadid, trabalha com Revit. Então, para quem conhece os projetos da Zaha Hadid, são projetos totalmente disformes, bem orgânicos, e é possível fazer isso. Né? Ferramentas de colaboração, ferramentas de topografia também, a gente tem várias ferramentas bem interessantes na área de topografia. Ferramentas de colaboração que nos permitem trabalhar em conjunto com diversos profissionais ao mesmo tempo. Ferramentas de visualização, eu tenho renderização aqui dentro e renderizadores bem fortes, de ótima qualidade. Eu tenho o vínculo ao Twinmotion, que é não apenas um renderizador, mas também ele cria uma cenografia para o nosso projeto, muito interessante para ficar um resultado bem legal de apresentação. Ferramentas para criação de detalhes, pranchas, ferramentas de gerenciamento, aí são ferramentas diversas de gerenciamento de materiais, de parâmetros, de localização de coordenadas. A gente pode geolocalizar um projeto no mundo aqui dentro, né? E tirar proveito, inclusive, de ferramentas de insolação. Uma área direcionada a add-in, ou seja, é como se fossem plugins que eu posso acrescentar, perdão, ferramentas extras. O software não é fechado. Eu posso programar fora, trazer essa programação aqui para dentro. Então, quem inclusive tiver interesse, pode baixar plugins que nem a gente baixa no celular, e acrescentar novas ferramentas. Eu posso criar essa ferramenta, não apenas comprar ferramentas. Né? Eu tenho ferramentas de interoperabilidade, e a gente vai entender sobre interoperabilidade quando começar a entender sobre outras ferramentas que precisam se conversar. Ferramentas de quantificação, ferramentas de modificação. Copy, Rotate, Mirror, ferramentas que a gente encontra no AutoCAD da vida. E aqui a gente vê a tela principal do software, a área de trabalho. E para começar essa área de trabalho, a gente enxerga 4 símbolos, que são 4 símbolos de vista, de elevação mesmo. Que basicamente basta ter um projeto aqui no meio que vai gerar 4 fachadas automáticas. Aí voltando à questão da palavra automática, porque basta colocar o projeto aqui que as fachadas já aparecem sozinhas. Eu não preciso interferir com o software e dizer faça isso. Ela já vai fazer. E isso vai acontecer nessa região aqui chamada Project Browser, ou navegador de projetos na versão em português. Uma coisa importante. A gente está falando aqui de um software que eu vou apresentar em inglês, mas esse software ele permite qualquer língua e tem, claro, a versão em português. Por que eu estou fazendo a apresentação dele em inglês? Porque a grande maioria dos usuários usa a versão em inglês, que nem o AutoCAD. São poucos aqueles que usam o AutoCAD em português, né? E a grande maioria usa o AutoCAD em inglês. E quando você acaba utilizando o Revit em inglês, você vai ter facilidade em encontrar informações em fóruns, porque vai estar sendo discutido com o Revit em inglês. Vocês vão encontrar muito material falando do Revit em inglês. Oportunidades de negócios ou oportunidades de empregos em outros países vão dar para vocês um Revit em inglês.
Não que você não possa utilizar o Revit em português. É tão bom quanto. Não muda, na verdade, nada. Não tem diferença nenhuma. Os comandos são os mesmos, estão na mesma posição. A diferença é apenas a tradução. Mais nada, tá? Então aqui é só gerando uma situação de que se vocês vierem a trabalhar para alguém fora, vocês vão dar de cara com software em inglês. E se vocês já usam o AutoCAD e você já se acostumado com o AutoCAD em inglês, trabalhar com o Revit em inglês vai funcionar da mesma maneira, tá? Então é por esse motivo que eu vou apresentar ele em inglês. Bem, continuando. E aqui a gente encontra no Project Browser um local que vai acumular todos os nossos desenhos. Como ainda não tem um projeto, esse aqui ainda está desconfigurado, ainda está com nomenclaturas que vêm de fábrica, nível 1, nível 2, plantas de piso, plantas de forro e elevações. Daqui a pouco isso aqui eu posso renomear e criar novos. Eu posso fazer novos, inclusive isso aqui vai aumentando, 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 até que vai gerar uma barra de rolagem, porque vão ter diversos desenhos, até de disciplinas diferentes. Aqui vão se acumular legendas, tabelas de quantitativos, pranchas e tudo mais. Esse outro aqui, essa outra região, essa outra janela, é o quadro de propriedades. E esse quadro de propriedades é mutante. Ele muda conforme a nossa necessidade. Nesse caso aqui, é o quadro de propriedades da vista que está aberta, do desenho que está aberto, que é esse que está em negrito aqui, chamado Level 1. Plantas de piso, nível 1. E ele está em negrito. Significa que é ele que está aberto nesse momento. Então aqui é o quadro de propriedades dessa vista. Uma das informações que a gente já pode ver é que essa vista está na escala de 1 para 100. E eu poderia alterar aqui para qualquer outra escala, ok? Esse mesmo quadro de escala também é localizado aqui embaixo. Né? E outras informações que a gente vai conhecendo aos pouquinhos. Se eu selecionar um objeto, esse quadro de propriedades passa a ser daquele objeto que eu selecionei, ok? Bem, como é que a gente começa um projeto no Revit? A gente começa configurando suas unidades. Então eu vou ter algumas maneiras de fazer isso funcionar. Então a primeira delas é procurar o comando na letra responsável por isso, que é a letra de gerenciamento. A letra Manage Project Units. Esse é o comando. Só que eu de propósito pousei o mouse sobre o comando e aparece ali, ó, Project Units, e apareceu uma janelinha falando Project Units e entre parênteses o N. O que é o N? O N é o comando reduzido para esse comando funcionar. Então eu não preciso ir lá no Manage, procurar o comando para fazer o comando funcionar. Simplesmente digitando o N, o comando funciona. E de forma diferente do AutoCAD, que eu precisaria dar Enter, no Revit eu não preciso dar Enter. Simplesmente digitar o N e ele já entra. E é exatamente isso que eu vou fazer agora, pessoal. Vocês não estão enxergando eu digitar, mas eu vou simplesmente digitar o N sem Enter, o N, e já entra na tela o quadro de configuração de unidades, certo? Então, tanto de uma maneira quanto de outra. E aqui eu encontro um quadro de unidades bem diverso. Tá? Ângulo, área, distância, tamanho, densidade, ângulo de rotação, inclinação. Eu não preciso configurar tudo não, tá? Para começar, eu vou apenas configurar o que é mais importante. E no caso, se chama lente, que são as medidas, que está configurado, nesse caso, em milímetros. Eu vou escolher a unidade unidade que mais me agrada, que eu estou mais acostumado a trabalhar. Então, eu posso, por exemplo, chegar aqui e configurar em metros. E nesse item Rounding, eu vou determinar o número de casas decimais, 2 casas decimais. Tá? E eu posso, perdão, calibrar a unidade que apareça o M de metros toda vez que eu quiser. Não é necessário. Tá? A gente vai ter, dificilmente eu vou ter uma cota que seja em metros e eu coloque M de metros no final. É por isso que eu normalmente eu não considero, deixo marcado como none, que eu não quero configuração nenhuma para isso, tá bom? O que é legal do software nessa hora? Eu posso trabalhar em metros, eu tenho um engenheiro civil que gosta de trabalhar em milímetros com seu projeto, eu tenho outro engenheiro mecânico que gosta de trabalhar em centímetros. Eu estou trabalhando com alguém dos Estados Unidos que trabalha com polegadas. O software não está nem aí com a unidade de trabalho, que cada um está trabalhando em arquivos diferentes. Eu vou colocar a unidade que mais me agrada, que mais estou acostumado, que é o caso em metros. E qualquer pessoa que for trabalhar com a unidade que deseja, não vai interferir na minha unidade de metros. Isso é muito legal.
Então aquela situação que a gente conhece lá no AutoCAD, que ao inserir um bloco, vê uma coisa grandona, vê uma coisa pequenininha, tem que fazer um comando de scale, né, para mudar a escala, para multiplicar por 10, por 100, por 1000, ou dividir por 10, por 100 ou por 1000, para encontrar o tamanho certo por conta da unidade, porque lá no AutoCAD a gente normalmente não trabalha com unidade, é uma informação meio que fictícia, né, que a gente considera. Aqui, simplesmente trabalho em metros, e se eu tiver que importar um arquivo que foi feito nos Estados Unidos em polegadas, ele simplesmente vai fazer conversão para a gente automaticamente. Eu não preciso me preocupar com nada disso, ok? Então, basicamente, fazendo esse tipo de alteração já é suficiente para começar a trabalhar, tá? Bem, feito isso, vamos então à nossa primeira configuração de uma parede. Então, tenho aqui uma ferramenta específica para a parede. Vejam que aparece um pequeno menuzinho já mostrando, fazendo uma amostra de uma parede, né? Eu vou clicar e aparece aqui no quadro de propriedades uma lista de diversas paredes já prontas, que são chamadas tipologias, diversos tipos prontos. Eu posso pura e simplesmente selecionar qualquer uma e trabalhar. E nesse momento eu vou selecionar uma, eu vou selecionar essa Generic 200mm, só para fazer uma brincadeira. Daqui a pouco eu vou personalizar uma de 15 centímetros. Então cliquei nela e basta clicar na tela que a parede aparece já com uma medida em metros. Então ali, ó, por exemplo, 12 metros e 100, tá? Porque eu configurei em metros ainda há pouco. Um ângulo. Esse ângulo é um ângulo em relação a uma linha também imaginária, fictícia, que é o que seria equivalente ao ângulo zero. Então está com 45 graus em relação a esse ângulo zero. Ok? Aparece uma linha tracejada, já como se fosse a ferramenta orto do AutoCAD, para determinar ortogonais. Então ele tem vários facilitadores de trabalho aqui, né? Outra coisa legal é o fato dele não fazer o ângulo de 360 graus. Ele vai trabalhar até 180. Então se eu começar em zero, está aparecendo ali os ângulos, né? Estou dando um zoom nesse momento no meu mouse. Então não interfere, ó, o zoom que está dando aqui. Ele está mostrando ali o ângulo. E quando eu chego no 180, olha o que acontece quando a partir do 180. Ele muda para 180, só que na direção oposta. Então eu não vou precisar trabalhar com ângulos negativos também, como no AutoCAD. Ok? Bem, escolhido o ponto inicial, que foi dado um clique, então aqui eu cliquei, eu posso simplesmente clicar e com ESC eu saio do comando. Ok? Então uma ferramenta ESC aqui, como o AutoCAD, cancela o comando. Se eu der o ESC duas vezes, cancela por completo o comando. E aí eu vou retornar na parede, na ferramenta de parede, e eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu acho que você já conhece no AutoCAD. Vejam se isso aqui já não é conhecido no AutoCAD. Endpoint, Midpoint, Nearest. Os snaps do AutoCAD existem aqui também dentro do Revit. Então a gente pode aproveitar muito bem as ferramentas de imã que o AutoCAD tinha e também existem aqui dentro do Revit. E eu vou puxar aqui do midpoint uma parede nova e vejam, estou fazendo de forma aleatória ali em qualquer ângulo, com qualquer medida, vou clicar e essa informação que eu cliquei, se eu precisasse colocá-la de forma perpendicular à parede, eu precisaria ou apagar as linhas do AutoCAD, fazer novamente, seria mais complicado. Aqui, se eu clicar nessa parede, diversos ângulos, a gente chama de cotas temporárias, aparecem mostrando as distâncias, as medidas entre os limites dessa parede com a outra parede. E eu posso chegar aqui no ângulo, que está com 44 graus aqui, dar um clique e simplesmente mudar para 90 graus e dar Enter. Pronto, a parede já se encaixou em 90 graus. Eu posso simplesmente clicar nessa cota, que está com 5 metros e 84, mudar para 2 e dar Enter. Acabei de mexer na medida da parede. Então, o objeto que eu selecionar, ele vai mostrar cotas temporárias em relação aos limites do outro objeto. Agora eu posso, por exemplo, mudar aqui novamente para uns 2 e colocar ele a 2 metros de distância em relação àquela outra parede. Então essas são algumas das vantagens de objetos dentro do Revit, como o caso da parede. Legal, vamos agora personalizar uma parede.
Eu vou entrar novamente na ferramenta de parede, mas vocês viram que eu peguei uma parede qualquer, uma parede chamada genérica de 200 milímetros. A gente deve entender já que ela tem 20 centímetros de espessura, mas agora eu quero personalizar uma com 15 centímetros. Então, para que isso aconteça, eu tenho que entrar no outro quadro de propriedades da tipologia. Aqui é o quadro de propriedades da instância, do objeto. E aqui eu quero criar um novo tipo. Aqui é uma lista de tipos. E eu preciso e quero criar um novo tipo de 15 centímetros. Então, eu vou ter que entrar num quadro diferente, que é o quadro da tipologia, bastando clicar nesse botão chamado Edit Type. E agora, apareceu uma nova janela, que é um quadro de propriedades também, só que é um quadro de propriedades secundário, para tipologia. E como é que a gente faz as coisas no Revit? No Revit, nada se cria, tudo se duplica a partir de uma coisa existente, para ter um aproveitamento das informações dessa coisa existente, e eu renomeio essa informação para um novo nome. A partir dali ele, entre aspas, cria essa nova tipologia, e eu posso mexer na configuração para ter uma configuração própria para essa nova tipologia. Então, eu vou pegar das existentes aqui a mesma genérica 200 milímetros e vou duplicá-la. E nessa duplicata eu vou dar um novo nome, parede de 15 centímetros. Bem, aqui é apenas um nome, eu ainda não configurei a parede com 15 centímetros. Para que isso aconteça, eu vou clicar nesse botão aqui para configurar a estrutura da parede. E eu vejo agora um quadro que ele pode ser expandido para mostrar como vai ser montado o miolo dessa parede. Para isso eu vou clicar nesse preview e vai aparecer então o preview da parede cortada em planta baixa. E ela está aqui numa configuração de 20 centímetros. Eu posso pura e simplesmente colocar ponto 15 centímetros, perdão, ponto 15, por que ponto 15? Porque nós configuramos as unidades para metros. Então 15 centímetros em metros é ponto 15. E ele já alterou para 15 centímetros então da espessura. Mas eu quero ir mais além. Eu quero uma parede executiva. Eu posso começar com uma parede básica como essa e sair traçando o meu projeto todo com uma parede de 15 centímetros. E eu posso configurar uma parede executiva, toda detalhada, com emboço, chapisco, reboco. Então, de uma forma bem resumida aqui, eu vou criar dois novos elementos nessa minha estrutura. Vejam que eu tenho uma tabela que mostra aqui o lado externo da parede e o lado interno da parede. Então eu posso reposicionar esses itens que eu vou criar. Vou criar dois novos itens clicando no Insert. Então um item e um outro item. Agora eu vou mudar a ordem desses itens. De que maneira? Primeiro mudando a função. Aqui nessa coluna de função, a gente vê um item chamado Core Boundary, que é o limite da parede. Estrutura, e nós temos três estruturas, e outro limite de parede. Eu vou mudar um desses que eu acabei de criar, basta clicar sobre ele e aparece outras funções. E eu vou substituir aqui para Finish, ou seja, acabamento. E o outro também novo, eu também vou mudar para acabamento, só que vai ser o acabamento 2. E eu vou mudar a ordem disso. Vou clicar aqui nesse número 2, reparem que ele selecionou a linha inteira. E eu vou agora mudar de posição com os botões Up e Down. Eu quero que ele suba, então Up. E o Finish 2, eu quero que ele desça, Down. Eu vou até o final. Basicamente, pessoal, quem for simular isso aqui, eu criei a seguinte ordem. Acabamento, linha do osso, tijolo, linha de osso e acabamento. Então, eu criei dois itens de acabamento, Finish 1 e Finish 2, e coloquei na ordem certa, sendo que eles devem ficar obrigatoriamente fora dos limites do tijolo, que é exatamente o Core Boundary. O Core Boundary ele não tem espessura, aqui, ó. Vocês não conseguem mexer na espessura do Core Boundary, ele sempre vai ser zero. É uma linha limitatória. Já a estrutura, perdão, já a estrutura e os acabamentos, eu vou colocar valores. Pessoal, não vou entrar em detalhes do tipo de acabamento que vai ser utilizado, é pura e simplesmente um mero exemplo, tá? Então, só para facilitar a conta, eu vou colocar ponto 11 de estrutura de tijolo, ponto 02 de acabamento externo e ponto 02 de acabamento interno. Total disso, ponto 15. E a gente vê aqui no exemplo já fazendo exatamente essa divisão.
revestimento externo, linha de osso, essa linha verde, a parte mais grossa é o tijolo, linha verde de limitação de osso e outro revestimento. E eu posso colocar materiais nesses itens. Então aqui no acabamento 1, eu tenho uma coluna de material que está aqui escrito by categoria, e basta clicar nesse item que ele vai me levar para um quadro de materiais do Revit. Deixa eu só carregar aqui. E eu entro num quadro de materiais que eu posso configurar em diversos níveis. O tempo que a gente tem aqui é muito curto para fazer mirabolâncias aqui. Tá? Então eu vou pegar um material já pronto. Deixa eu ver se tem aqui. Como eu estou com a versão em inglês, não tem a palavra tijolo, mas em tijolo em inglês é masonry brick. Então eu tenho aqui já um pronto. E vejam que legal. Eu tenho vários tipos, inclusive, de bricks aqui, né, de tijolos, né, em várias cores. Mas eu tenho uma área direcionada à identidade dele, à parte gráfica dele, que ele vai mostrar para a gente qual é a cor que ele vai apresentar no modo de representação gráfica mais simplificado. Vai me mostrar a achura, que vai aparecer como representação gráfica técnica, uma achura em vista, e também vai mostrar para mim uma achura em corte, quando for cortada a parede, como é que ele vai representar graficamente esse revestimento cortado. Tá? E eu ainda tenho uma aparência para a representação gráfica quando renderizado. E aqui eu posso aproveitar uma imagem externa que eu encontro na internet, que eu fotografe, para ter exatamente a representação que eu quero. Ou seja, todo esse quadro aqui é totalmente personalizável. Okay? Ainda tem configurações para a parte de informações físicas e térmicas, visto que ele vai fazer alguns tipos de análise se eu quiser. Bem, vou selecionar ele, vou dar OK, e ele já ocupou seu espaço. Já está mostrando uma representação gráfica em corte para esse revestimento, sendo que ele vai ter 2 centímetros de espessura. E vou agora aproveitar e vou colocar qualquer outro material só para representar dentro dessa parede. Vou pegar qualquer coisa aqui. Lembrando que eu não vou criar um material nessa aula. A gente vai fazer isso em outra aula. Peguei aqui um material chamado Sash. Ele tem uma aparência, é uma madeira, né? E lá ocupou seu espaço. Configurado, ok, ok. Eu tenho uma parede de 15 centímetros no meio das outras paredes, das outras tipologias à minha disposição. Basicamente é só selecionar a tipologia e usar. E é exatamente isso que eu vou fazer. Bem, antes de desenhar, primeira coisa que eu vou observar é que aqui eu tenho uma medida com o valor número 8, que a gente chama de barra de opções. E aqui eu vou digitar o valor da altura da minha parede. Existem outras maneiras de configurar a parede, tá bom? Então isso a gente vai aprender num curso. Mas aqui, só para fins de exemplo, seria o local que eu configuro inicialmente minha parede com altura de 3 metros. E aqui são as formas que essa minha parede vai ser desenhada. Então eu tenho aqui como início uma ferramenta de linha. E posso já fazer retângulo, já posso fazer poligonal, circular, arqueada. Eu tenho várias maneiras de fazer isso. E eu vou fazer um projeto que vai funcionar da seguinte maneira. Eu já vou pegar um retângulo e vou acabei de clicar aqui e eu vou abrir o meu projeto até aqui e vou dar um segundo clique aqui. Veja que ele mostrou para mim cotas temporárias dando medidas que eu posso simplesmente ajustar. Clico nela e coloco aqui 12. Clico nessa aqui e coloco aqui 8. Fica a meu critério. Tá? Veja aonde essas medidas bateram. Né? Eles bateram de forma interna entre os objetos. Se eu pegar agora uma linha reta e resolver criar uma outra parede aqui, a partir daqui do Nearest, em linha reta, aparecem, o Modify, clicando no Modify, funciona que nem o ESC, tá? Sair do comando. Se eu clicar novamente nessa parede criada, ele me mostra cotas temporárias novamente, mostrando a amarração com as outras paredes. Eu posso simplesmente chegar aqui e colocar 3 metros. Ela vai puxar essa parede de 3 metros nessa direção. Ok? Então isso facilita eu conseguir acertar as informações no meio do caminho. Vou retornar a parede, ferramenta parede, vou retornar a tipologia de 15 centímetros e vou desenhar
né, algumas novas paredes aqui em outras direções. Tá? Fica a critério de vocês fazer o formato de projeto que vocês quiserem, ok? Bem, teve uma coisa aqui que eu fiz e não me agradou. O corredor aqui ficou muito pequenininho. Basta clicar ou nessa parede aqui, que as cotas temporárias vão aparecer. Mas veja, não apareceu aonde eu precisava. Né? Vou clicar nessa aqui e apareceu onde eu precisava. Só que se eu fizer isso, essa parede aqui vai ser movida, vai ser mexida. Eu quero que tenha aqui 1,10 m. Acabou de puxar 1,10 m naquela direção. Tá? Já é suficiente. Tá? Mas nada impede de eu simplesmente clicar nessa parede e arrastá-la um pouco para cima ou um pouco para baixo para encontrar a medida que eu quero. Ok? Tem outra maneira também de ajustar criando uma cota. Bem, feitas as paredes, olha só o que ele já fez de forma automática. Nós estamos trabalhando em nível 1, ou seja, ele já tem aqui 2 níveis já criados. Se eu clicar 2 vezes na palavra East, ou seja, fachada leste, olha o que ele vai nos mostrar. Já a fachada leste pronta. Se eu clicar na norte, fachada norte pronta. Na sul, sul pronta. E oeste, oeste pronta. E na verdade, eu já tenho isso em 3D. Só que eu não tenho desenho 3D aqui. Então, para criar esse novo desenho 3D, eu vou nessa casinha aqui em cima. E ele vai gerar para mim um desenho 3D. Tá lá o desenho 3D. E a gente vê ó, que apareceu um novo item que não existia aqui no Project Browser chamado 3D Views. Clicando no sinalzinho de mais, aparece o desenho 3D já em negrito, porque ele está em destaque, porque está aberto. Bem, tenho aqui o nosso 3D e eu tenho um cubo que me permite, se eu clicar e arrastar esse cubo, ele me permite girar em outras posições. Tá? Inclusive escolhendo aqui, ó, vista de topo, vista lateral, vista inclinada. Né? Ou também posso segurar o Shift do teclado e apertar a rodinha do meu mouse e eu consigo girar meu objeto. Se eu clicar em cima de um objeto para deixar selecionado e for fazer a mesma situação de Shift no teclado, estou com o dedo do Shift segurando nesse momento. Tá? E agora aperto a rodinha e giro o mouse, ele gira em volta dele. A peça funciona como um pino, um pivô de giro. Ok? E aqui embaixo eu tenho uma ferramenta chamada Visual Style que me permite visualizar isso de outras maneiras, que está em formato preto e branco. E se eu clicar em Shaded, ele liga as cores e mostra as cores que eu tinha configurado no quadro de materiais. Isso é possível em qualquer desenho. Isso é uma configuração de representação gráfica desse desenho que não afetou os outros desenhos. Então, se eu abrir a fachada norte, não está com a representação gráfica afetada, mas se eu quiser colocar colorido, retorno na mesma ferramenta e coloco lá a opção Shaded. Se eu abrir a fachada sul, voltar lá e pegar a representação realista, por exemplo, demora um pouquinho, mas é como se ele estivesse fazendo uma renderização. E a gente vê ó, bem de perto a questão da textura da renderização. O problema de deixar esse botão ligado, pessoal, é que demanda de máquina, de placa de vídeo, de máquina, memória, para que isso fique sem travar. Então não é muito adequado manter esse botão ligado se estiver trabalhando. Trabalha lá no Consistent Colors, no Shaded, que são cores, né? Esse aqui, por exemplo, mais detalhadas do que o anterior, mas isso não pesa tanto em relação ao processamento, ok? Então eu posso permanecer com algumas em preto e branco, pode só permanecer com algumas coloridas, fica a critério do usuário. E eu tinha falado para vocês que tinha 2 níveis já prontos, ó, nível 1 e nível 2, e estão sendo mostrados exatamente em uma vista lateral ou daqui a pouco num corte. Eu posso pura e simplesmente clicar no número 2 vezes, ele abre e eu posso administrar uma nova medida, como foi que estava em 4, quero colocar para 3, tá bom? Eu posso também arrastar esse conjunto de símbolos um pouquinho mais para fora. Tem uma pequena bolinha aqui, ó, que se eu clicar e arrastar, ele joga a simbologia para fora do meu desenho. E ele também pode ser alterado o nome. Em vez de ser térreo,
posso dar 2 cliques devagar, tá? É um clique e depois um outro clique. Se eu der 2 cliques rápidos, ele vai abrir um desenho. Então toma cuidado com essa sequência. Então um clique e depois um outro clique, abre para edição. Eu posso apenas escrever térreo. E olha o que vai acontecer. Ele vai fazer uma pergunta querendo saber se vai alterar o nome do nível, mas e as vistas correspondentes? Vejam que eu tenho 2 vistas aqui com o mesmo nome, ó, Level 1 e Level 2. Se eu responder que sim, térreo e térreo. Ok? Se eu responder que não, o nível se chama térreo e as plantas, desenhos, vão se chamar nível 1. Então, isso tem que tomar bastante cuidado na decisão de vocês em relação à nomenclatura. Tá? E aqui, mais tarde, vai ser o meu telhado. Já vou dar um nome de telhado, vou fazer a mesma pergunta. E sim. Ótimo. Então, nós temos aqui níveis já configurados, administrados em relação à medida, nomes, desenhos já criados de forma automática. E uma coisa legal é que cada novo desenho que eu abrir, ele foi colocando uma letrazinha aqui em cima. Eu posso simplesmente mudar de desenhos clicando aqui, que elas já estão abertas, ou clicando aqui, que elas também vão ser abertas ao mesmo tempo. Agora, uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês é a seguinte. Eu posso chegar aqui na letra View, em Switch Windows, e ter o mesmo acesso à configuração das janelas ao mesmo tempo. Tá? E esse Tile Windows que eu cliquei aqui abre todas as janelas ao mesmo tempo. E aí todas elas ficam abertas em paralelo. Se você tem um monitor grande, que é o meu caso, eu tenho um monitor de 36 polegadas nesse momento aqui, então tudo aberto ao mesmo tempo, isso facilita porque eu consigo enxergar todos os desenhos ao mesmo tempo. E o legal disso é o seguinte, eu estou aqui mexendo na vista 3D e ele não está mexendo nas outras vistas, porque eu tenho um controle de representação gráfica independente por desenho. Eu posso voltar aqui e colocar novamente preto e branco, Hidden Line, e ele não afetou os outros. Veja isso. Eu posso mexer aqui na escala para 1:50, que ele não mexeu nos outros. Todos os outros continuam em 1:100. Se eu colocar isso aqui em 1:50, esse aqui continua em 1:100. Então, as representações gráficas são independentes entre si. Tá? Então, dar o zoom, né, mexer na cor, mexer na escala, não afeta os demais. O que mexe é no projeto. Mas antes de eu fazer uma mudança, deixa eu mostrar um detalhezinho, uma dica para vocês. Se eu digitar Z, ele fez o chamado Zoom Extends. Então, nesse caso aqui, vou meio que aproximar aqui, se eu digitar Z, Zoom Extends, Z, ele deu o Zoom Extends nessa tela. Veja que não afetou os demais. Agora, se eu digitar ZA, que é o Zoom All, ele faz isso em todas as vistas. Então, ele vai fazer o Zoom Extends para todas as vistas ao mesmo tempo. Feito isso, vou aproximar um pouquinho mais aqui as informações. Estou fazendo isso rodando a rodinha do mouse. E o importante é que vocês estão enxergando tudo de todos, né? E eu vou fazer a seguinte seleção. Eu vou aqui no 3D e vou selecionar essa parede aqui. Ficou azul, está destacada, porque ela está selecionada. Veja aonde mais ela foi selecionada, pessoal. Ela foi selecionada nessa vista aqui e na planta baixa. Então, se eu chegar nessa parede e mexer na altura, mexeu nessa vista aqui. Okay? Se eu simplesmente apagar com delete, ele apagou aqui e apagou aqui. Então, isso aqui é o legal do Revit, né? Fez uma mudança no projeto, ele afeta todos os desenhos ao mesmo tempo. Vou voltar aqui com a informação, dando undo. Então fica a critério de vocês trabalhar com diversas janelas ao mesmo tempo ou com uma janela de cada vez. Se eu quiser voltar à situação de uma janela de cada vez, eu posso simplesmente fechar as outras janelas. Vou clicando em cada uma delas, fechando cada uma delas. Existe uma maneira de fazer isso de forma mais fácil, tá?
Aqui existe uma opção para fechar todas as vistas inativas e apenas a principal fica aberta. Bem, o que mais que a gente pode fazer aqui, pessoal? Retornando à planta baixa de térreo, não confundam a planta baixa térreo, floor plans, de ceiling plans, que é planta de forro. Eu vou até fechar aqui para a gente não confundir, ok? E aí, na planta baixa de térreo, eu vou agora incorporar portas. Então, eu vou procurar aqui na letra de arquitetura a ferramenta de portas. E eu tenho aqui uma porta já criada com algumas tipologias. O legal aqui é que você pode inventar a porta que você quiser. Até o nível da maçaneta, da dobradiça, do alisar, do batente, se vai ter visor de vidro, se vai ter peça de respiração, fica a critério de vocês, vocês conseguem modelar isso tudo. E o legal é que tudo pode ser parametrizado. Então eu posso pura e simplesmente chegar aqui e escolher uma, ou eu posso criar uma nova. Então para criar uma nova tipologia, que nem a parede, Edit Type, Duplicate, e vou criar agora a porta de 80. Meu preview está aqui mostrando a porta cortada em planta baixa. Aí me mostra aqui informações, por exemplo, de espessura, de altura da porta, né? E eu vou diretamente no edit, que é a largura da porta, que está ponto 91. Eu vou então colocar ponto 8. Bem, ele já alterou a porta para ponto 8 e uma das modificações que também vou colocar aí em relação à altura, que no Brasil a gente trabalha com 2.10. Alex, e as demais? Eu digo o seguinte, todo elemento do Revit, como o caso de uma porta, janela, é criado por um usuário, não é criado pelo fabricante Autodesk. Então, eu, Alex, poderia ter criado essa porta em todos os seus mínimos detalhes e ter criado os parâmetros das medidas. Então, eu posso ter um parâmetro chamado Xing Ling. O que é o parâmetro Xing Ling? Não faço a mínima ideia. Só tem uma maneira de saber. Digitando um valor e olhando o que ele muda. Ah, é a peça de madeirinha que estaria aqui, isolada, que é a espessura da peça. Então só tem uma maneira. Muitas delas, inclusive, nem têm parâmetros, porque o parâmetro é criado por um usuário. Ele pode criar ou pode não criar. Então nem sempre vocês vão ter todas essas informações que tem aqui dentro. Quando se cria, informações básicas sempre vão aparecer. Altura, largura, né? Agora, o detalhe do detalhe do detalhe da peça, do batente, não sei o que, isso de repente pode não existir ou pode existir. Essa porta é de fábrica. Tem com essas configurações básicas aqui. Configuração de largura e configuração de espessura sempre vai ter, tá? E vejam, tem outros parâmetros diversos, tá? Em relação a valores, em relação a fabricante, se eu quiser, descrição, né? Material também, já posso já entrar no quadro de materiais e já determinar qual material que vai ser utilizado. Vai ficar a critério do usuário. Então, ok, acabei de criar. Ele pergunta se você quer salvar esse arquivo, né, de imediato. Eu vou salvar o projeto. Vou colocar aqui em meus documentos como aula. Estou gravando o projeto da residência, tá? Não da porta. E aí a porta fica no meu mouse, presa no meu mouse, aguardando localização. Ó. Basta colocar numa parede e clicar. Ele já abre a parede. Eu não preciso da trim, extend, trim. Imagina, se fosse uma parede no AutoCAD, perdão, uma porta no AutoCAD, um offset para uma linha, outro offset para outra linha, extend para a parede, trim para poder fazer a limpeza, um comando retângulo para fazer a porta, um comando arco para fazer a linha do arco. Aqui, ao fazer essa situação, ele já cortou a parede já de forma automática. Tenho aqui, inclusive, quando eu clico na porta, ferramentas dessas setinhas que me permitem dar direção nova. Qualquer direção que eu queira. E as cotas temporárias me permitem colocar na posição correta a porta. Ou eu posso arrastar e enxergar essas informações acontecendo em tempo real nas chamadas cotas temporárias. Então eu posso chegar e criar quantas portas eu quiser, inclusive se eu quiser chegar aqui na ferramenta porta, entrar na ferramenta Load Family, ele vai me levar
para uma biblioteca já instalada previamente por vocês, de diversos outros elementos. Nós temos aqui portas, onde eu posso selecionar diversos outros tipos de portas para serem carregadas e serem utilizadas. Então, deixa eu pegar uma bonitinha aqui para a gente colocar na porta de entrada. Essa aqui, por exemplo. Vou carregar, Open. Já vem aqui com parâmetros de medidas que eu posso ajustar ou aproveitar. Está aqui na ponta do meu mouse, eu posso clicar, ela vai se encaixar, ou eu posso também fazer de forma diferente. Eu vou sair do comando aqui temporariamente, cliquei no Modify, eu vou selecionar a porta existente, vou entrar na lista de tipos, que tem ali a porta de 80 que eu acabei de criar, e vou procurar a porta que eu acabei de carregar. Basta clicar e ele acabou de substituir. Se a gente quiser dar uma olhada, vai lá na vista 3D, está lá a porta criada, vou colocar lá com cor. Está lá a portinha já criada, já encaixada, inclusive já considerando que a parede da parte de cima faz parte. Então, aqui, se eu tivesse feito com um trim, vamos colocar assim, ele estaria eliminando a parte de cima da parede. E ao colocar uma porta, e no caso de uma janela, simplesmente ele leva em consideração que a parte de cima continua existindo com parede. Tá? Então, só para ilustrar, vou colocar a porta de 80 em outras posições. Outra porta aqui. Outra porta aqui. Outra porta aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, aqui seria a minha área de serviço dessa minha casa. Eu vou tirar esse pedaço de parede aqui. Na letra Modify existe uma ferramenta chamada Split, que quebra a parede em pedaços. Então eu posso fazer uma quebra, por exemplo, aqui, ó, tá aqui como se fosse uma faca, e uma quebra aqui. E agora essas linhas que aparecem aqui, fizer essa parede que é uma parede inteiriça ser quebrada em pedaços, basta clicar nesse pedaço de parede e a parede vai embora. E eu posso ajustar essas duas paredes aqui, simplesmente clicando nessa, pegando essa pequena bolinha e arrastando ela até aqui esse meio. Ah, mas Alex, desceu do limite, é no meio, tá? E aí, juntou o meio dessa parede com o meio daquela outra parede, e ela vai, se unifica, e aí faz o acabamento perfeito, tá? Isso aqui é uma das maneiras, tá, pessoal? Como falei, isso aqui é um exemplo que está sendo passado para vocês, então é uma das maneiras que está sendo trabalhado. Então, tá lá, ó, as portas encaixadas no nosso projeto. Bem, e também para fazer uma ilustração, né, vamos colocar janelas, pegar algumas janelas já prontas, pegar essa aqui grandona, colocar uma delas aqui, colocar uma delas aqui, outra aqui, outra aqui, colocar outra aqui, só para exemplificar, pronto, uma casa com portas e janelas. Legal. Se a gente olhar para as vistas, vamos dar uma olhada na vista leste, vista norte, vista sul e vista oeste. Né? Então, está tudo sendo feito de forma automática. Bem, e agora vamos voltar para a planta do térreo e eu vou fazer o seguinte, vou fazer um piso. A ferramenta de piso está localizada aqui. Existem ferramentas específicas para criação de piso ou lajes, então vou entrar na ferramenta de criação de piso. Eu vou, em vez de fazer um piso, pegar um piso existente, eu vou criar um piso rapidinho. Então, Edit Type, Duplicate, piso cerâmico. Aí é legal que na nomenclatura tem uma nomenclatura completa, piso de cerâmica, Porto Belo, 40 por 40, bege, PI4, isso se for um piso executivo, né? Mas eu posso fazer um piso genérico também e depois substituir, como vocês viram, fazendo substituição das informações da porta simples para uma porta mais complexa. E aí eu vou colocar posso também fazer uma configuração semelhante à parede em relação a
piso e contrapiso. Então vou acrescentar aqui, ó, um novo item. Eu vou posicioná-lo ao topo para que na parte de cima ele seja acabamento e a parte de baixo seja substrato. Então a ordem é acabamento, linha de osso, substrato e linha de osso. E vou colocar aqui a medida de 0,03 e 0,02, ou seja, 2 centímetros de piso e 3 centímetros de contrapiso. Eu vou entrar aqui só no quadro de materiais do acabamento. Vou pegar aqui uma cerâmica qualquer. Deixa eu ver se eu acho uma cerâmica. Vou pegar essa aqui, deixa eu ver se ela tá pronta. Aparência. Já está prontinha. Então eu vou aproveitar essa aparência daqui. E vou então utilizar. Deixa eu só dar uma olhada na informação aqui do. Tá, já está configurado. Beleza. Deixa eu puxar para cá. A partir do momento que eu puxei essa cerâmica que já existia para aqui para cima, essa aqui é uma configuração da biblioteca da própria Autodesk. E aqui é do usuário. Então eu peguei da Autodesk e joguei na biblioteca do usuário. E a biblioteca do usuário ela não está totalmente configurada. Veja que apesar dela estar com essa configuração que a gente copiou, a configuração da Ashura não está configurada. Então eu tenho que clicar na configuração de Ashura. Eu vou aqui na opção Model, porque é uma Ashura que vai aparecer em vistas 3D. E eu tenho algumas configurações aqui, por exemplo, 200 milímetros quadrados. As configurações de Ashura, pessoal, inclusive permite utilizar Ashuras do próprio AutoCAD. Mas é outro momento a gente fala sobre isso. Então eu vou aproveitar uma pronta. Pronto. Agora já está configurado. Não vou configurar o substrato não, tá? Vou dar OK. OK. E agora ele vai me pedir para desenhar o piso. O piso normalmente acontece entre paredes. Eu precisaria criar uma nova estrutura de piso para fazer a laje. Não vou perder tempo com isso aqui agora não. Eu vou fazer de forma como se fosse uma laje para passar por debaixo de todas as paredes. Entenda, pessoal, eu estou fazendo isso aqui para simular uma coisa, mas a realidade dela é outra, ok? Eu estou fazendo um piso passando debaixo de paredes. Isso não acontece. O piso acontece entre paredes. Então eu precisaria selecionar daqui até aqui e fazer um piso. Desenhar o piso passando por todas as paredes. Soleira é piso. Então eu posso criar uma nova tipologia chamada soleira e desenhar apenas aqui nesse retângulozinho debaixo da porta, tá bom? E ter uma nova tipologia com uma espessura maior de concreto, né, para fazer uma fora. E isso que eu estou fazendo, pessoal, inclusive eu tenho que me preocupar em relação a nível. Ele vai fazer aqui uma invasão, ok? E isso eu vou mostrar isso para vocês. Então, fiz o desenho, e essa linha rosa identifica exatamente o formato desse meu desenho. Eu vou finalizar a ferramenta e ele criou o piso. Vou clicar fora, o piso está lá criado, certo? Então vou dar uma olhada em 3D novamente, olha lá o piso pronto, tá bom? E está na hora de gerar um corte, porque a gente tem uma informação errada nesse momento de posicionamento. Então eu vou voltar para a planta baixa e vou gerar um corte. E vejam como é que um corte é feito de forma muito rápida, muito simples. Na letra View, nós temos a ferramenta Section, corte. Basta clicar na ferramenta, clicar numa extremidade do projeto, levar o meu mouse até outra extremidade, dar um segundo clique e acabou de criar uma nova categoria de desenhos que não tinha antes, chamada Sections. Basta clicar e aparece um novo desenho chamado Section 1 e olha lá o que nós temos, um corte. Eu vou ligar a cor aqui para a gente enxergar melhor. Está lá o corte do nosso projeto. Ok? Vou me aproximar e eu vejo, né, o que aconteceu. Ó. Nós temos aqui uma parede, o piso encaixado. Só que as espessuras, por conta inclusive da escala de 1 para 100, então, acabam nos atrapalhando. Então eu tenho duas maneiras de resolver isso. Uma, vou colocar numa escala maior, 1 para 25. Já ficou melhor da gente enxergar. Tá?
E outra maneira é desabilitar temporariamente as espessuras, que é essa ferramenta aqui em cima chamada Thin Lines. Quando eu clico nelas, ela tira as espessuras temporariamente. Então a gente vê que realmente o piso se encaixou de forma correta debaixo das paredes. Se a gente observar o nível daqui, mostra que a parede começou no nível e foi para cima. E o piso começou do nível e foi para baixo. Então, se isso aqui fosse uma laje, estaria certinho. Mas se fosse piso, piso mesmo, eu precisaria ter um outro nível acabado. 5 centímetros acima, para colocar esse piso 5 centímetros acima entre paredes. Ok? Então, a simulação aqui é mais simples, para vocês verem o comando funcionando, né? Mas há uma necessidade de configuração maior em quantidade de níveis, nome do nível, altura do nível, para criar novas tipologias de piso, onde uma seria laje, outra seria piso, a de laje debaixo das paredes, de piso entre paredes a ser feito. Só que isso demoraria mais tempo para poder apresentar para vocês, tá bom? Então, piso montado, já a gente consegue apresentar aonde ele vai se encaixar. E agora eu preciso fazer um fechamento dessa casa. Forro. Então eu vou mudar. Agora sim está na hora de eu mudar de floor plans, que eram plantas de piso, para ceiling plans, que são plantas de forro. E essas plantas são rebatidas. Então quando eu abro e acesso a planta de térreo do ceiling plans, eu estou olhando para cima, não é planta baixa. É como se eu tivesse o plano de corte, que normalmente é uma planta baixa, eu tenho um plano de corte e olho para baixo, aqui é o plano de corte e olho para cima. Então aqui é a posição de forro. E eu vou procurar na Alita Architecture a ferramenta Ceiling, que é a ferramenta de forro. E basta clicar. E eu vou aqui escolher uma tipologia de forro. Faz-se da mesma maneira que piso uma tipologia, tá? Edit Type, Duplicate, cria um nome, configura espessura, configura material. A diferença é que a informação vai aparecer para baixo, não vai aparecer para cima, que o piso a gente está olhando de cima para baixo. Eu não vou perder tempo em ficar criando um forro nesse momento, vou pegar um forro qualquer, por exemplo, de 60 por 60 e vou trabalhar. Só que o forro tem uma facilidade que o piso não tem, que é o forro automático, que já está marcado aqui, ó, Automatic Ceiling, que é posicionar o mouse dentro de um ambiente e ele já encontra os limites desse ambiente para a colocação do forro. Basta clicar e o forro é aplicado naquele ambiente, entre paredes. A opção Sketch me permitiria desenhar formatos diferentes, fazer recortes, buracos, tá bom? Então aqui eu vou colocar forro em todos os ambientes. E uma das coisas que eu não configurei é a altura desse meu forro. Então se eu olhar para o meu corte novamente, eu vejo o forro aplicado e por conta do forro e dessa minha janela, eu vejo que o meu forro está abaixo da janela, colidindo com a janela. Eu posso selecionar o forro por aqui, clicar na cota temporária e ajustar uma medida aqui, por exemplo, para 2,90 m. E o forro, então, acabou de subir. Então, eu posso corrigir a altura do forro, simplesmente indo no corte, selecionando ele e colocando na posição correta. Se eu entrar em 3D, a gente viu que apenas aquele forro que eu selecionei e alterei, mexeu na altura e os demais ficaram na mesma posição. Retornando para a planta do forro, eu vou agora acrescentar luminárias. Uma das coisas bem legais do Revit, que eu tenho diversas bibliotecas, a gente chama aqui de famílias de componentes, e entre elas famílias de luminárias. Então eu posso buscar nessa ferramenta chamada Component. Deixa eu dar uma olhada aqui na lista de tipologias de componentes de famílias que já tem carregadas. Eu tenho algumas já prontas, carregadas aqui, um móvel, eu tenho vaga de garagem, eu tenho algumas árvores. Não tenho nenhuma luminária. Então eu sou obrigado a ir na biblioteca do Revit para fazer isso. Então para isso acontecer, esse botão Load Family, que aparece dentro da ferramenta de Component, me leva até as bibliotecas. A gente já tinha ido nas bibliotecas por conta das portas, então tem que voltar atrás, né, alguns movimentos. Eu estava num diretório chamado Residential, de portas, e na biblioteca US, que é a americana. Então eu volto para a US
e vou procurar dentro das vários tipos de bibliotecas aqui de luminárias. A de luminárias é chamada Lighting, e a gente tem aqui bibliotecas de iluminação de arquitetura e de instalações. Diferença: as de instalações elas emitem luz, tem botão de on-off, tem dimmer, as de arquitetura também, mas elas têm componentes elétricos e luminotécnicos que vão permitir fazer projeto elétrico. Então aqui, tanto faz, ó, ainda é separado em interna e externa, e aí fica a critério de vocês escolher uma luminária. Tá? Inclusive, quando você faz essa escolha, a biblioteca mostra ali um preview da direção da iluminação e do formato da iluminação. Vou pegar essa aqui retangular mesmo. Vou carregar. E vou usar dentro do meu projeto. Basta clicar no forro, pessoal. Olha só que legal. Cliquei no forro e a luminária se encaixa no forro, já recortando o forro para colocar essa luminária ali. Se eu selecionar uma luminária e apertar o botão Space do teclado, comando espaço, ele gira em 90 graus. Ok? Bem, vou dar uma olhada novamente no corte. Olha lá as luminárias já aplicadas ao forro. E uma coisa legal que agora a gente tem essa luminária como sendo hospedeira do forro. O que significa? Se eu mexer no forro, as luminárias se mexem. Então, se eu selecionar o forro e colocar a 2 metros, as luminárias descem junto com ela. Porque dependem do forro para existir. Eu não posso pura e simplesmente colocar uma luminária sem ser aplicada ao forro. Existem luminárias que não precisam do hospedeiro forro, tá, pessoal? Nesse caso, foi uma luminária que tem hospedeiro forro. E quando isso acontece, depende da posição dela e da existência dela. Bem, se eu olhar em 3D, né, a gente vê que ela não está ali, né, mas se eu esconder o forro, basta selecionar um forro, e a gente vê, né, como se fosse um raio-x, né, podendo até mesmo com esse óculos que tem aqui embaixo, hide elemento, escondo o forro e eu só vejo as luminárias. Volto no óculos, reset, volto à situação original do meu projeto. Bem, e aí, vamos agora voltar para a planta baixa do térreo. E uma coisa bem legal do software é a parte de cotas. Então, se eu entrar na letra Annotate, eu tenho ferramentas de cotas aqui. Uma ferramenta que eu selecionei é a ferramenta Line. E eu tenho cotas alinhadas, lineares, angulares, fica a meu critério. E eu vou escolher uma preferência aqui em relação à justificativa dessas minhas cotas. Eu quero tirar cotas pelo centro das paredes, pelas faces das paredes, né, pelo eixo, ou seja, pelo osso. Eu vou querer pelas faces. E eu tenho referências individuais ou das paredes inteiras. Então eu vou pegar de paredes inteiras aqui só para impressionar vocês, ver uma ferramenta muito legal que o software faz aqui, que é selecionar uma parede inteira. Basta dar um clique aqui e clicar, e a gente tem aqui, ó, a medida da parede toda. Se eu selecionar individual, ela vai ser de pedacinho em pedacinho. Se eu colocar o All Center Lines, eu faço de eixo a eixo. Então, eu tenho algumas maneiras, por exemplo, aqui na paredes inteiras, ele me abre essas opções. Eu posso, para determinar aqui, ele leva em consideração as aberturas pelo centro ou pelas extremidades. E eu ainda posso considerar que as paredes que fazem interseção em outras paredes também façam parte das cotas. Olha só a diferença agora em pegar essa parede aqui. Olha todas as cotas que estão aparecendo de uma forma rápida. Todas as cotas do meu projeto podem aparecer. E essas cotas estão interligadas ao projeto. Então, se eu chegar aqui, deixa eu apagar essa aqui, só para enxergar o que acontece. Está cotando a janela. Se eu selecionar a janela e arrastar a janela, cotas foram mexidas automaticamente. Se eu apago a janela, cota foi mexida automaticamente. Isso é muito, muito legal. Tá? Também tem ferramentas de texto, tem ferramentas de simbologia, né, que a gente pode alterar, tá bom?
Outra coisa interessante que eu posso fazer é entrar com a ferramenta chamada Room e clicar em cada um desses ambientes e dar nome dentro desse item chamado Room. Basta dar 2 cliques devagar, tá? Um clique e depois outro clique. E eu posso dar um nome. Sala, cozinha, quarto, banho. E esses símbolos que eu acabei de trazer para cá, que podem ser personalizados em outros formatos, ele trouxe para mim um símbolo chamado Room Tag. Eu posso selecionar e mudar para um outro que tem, por exemplo, área. E aparece agora as áreas desses ambientes. E apareceram as áreas de forma automática, né, que já estavam geradas por conta dos seus limites. Deixa eu mexer numa coisinha. Eu vou entrar novamente no quadro de unidades, o N, e eu vou procurar o item de área. E eu vou ver aqui que ele está marcado para metros quadrados, mas 0 casas decimais. Vou mexer para 2 casas decimais aqui. E a unidade está aparecendo, metro quadrado. Agora apareceu certinho, 43,69 metros quadrados. Se eu mexo nas paredes, vejam o que acontece com as áreas. Já mexeram também automaticamente, ok? Então isso é muito legal no software, né? Da gente ter as informações sendo alteradas de forma automática ou de forma automatizada, tá bom? Bem, para fechar esse ambiente, essa casa, a gente vai agora fazer um telhado. Então eu vou na planta de telhado. Essa planta de telhado ela está 3 metros acima do piso. E eu vou entrar na ferramenta Roof para fazer um telhado. E eu vou pegar aqui um telhado já pronto, chamado Generic 125 milímetros, e depois a gente vai fazer algumas alterações. Então eu vou pegá-lo e vou aqui utilizar uma ferramenta de desenho do formato, que vai ser um retângulo. Então eu posso pegar aqui um retângulo mesmo e vou desenhar um retângulo a partir dessa minha casa. Porém, eu vou determinar um offset de 1 metro. O que significa isso, pessoal? Quando eu clico nos limites da minha casa, ele vai gerar uma linha de 1 metro para fora, que vai ser equivalente ao beiral. Pronto. Cada símbolozinho de triângulo que aparece aqui determina que vai ser uma água. Quer dizer, eu vou ter 4 águas nessa casa. Eu posso pura e simplesmente selecionar essa daqui, pegar esse botão chamado Define Slope, ou seja, definição de inclinação, e clicar. E eu retirei uma água daquela posição. Então eu vou ter uma água aqui, uma água aqui, uma água aqui e aqui uma empena cega. Tá? Então eu posso controlar a questão de águas. Quero colocar a água de volta, seleciono a linha rosa, Define Slope, e eu tenho aqui novamente uma inclinação. E ele mostrou para mim que a inclinação vai ser de 30 graus. Posso mexer inclusive na inclinação a partir daqui. Bem, vou finalizar a ferramenta com esse tiquezinho verde e ele acabou de criar um telhado para mim. Ainda não é legal, mas já criou um telhado. E ele está perguntando se a gente quer atachar as paredes no telhado. Isso fica a critério de vocês, partido arquitetônico, se vocês querem que a parede simplesmente se eleve acima desses 3 metros e grude no telhado ou não. Eu não quero isso, então eu vou colocar Don't Attach. E ele fez aqui minha planta baixa e ela está meio estranha. Ela está com um buraco, né? Isso é uma planta baixa. Sendo uma planta baixa, ela é um corte. E ela tem um corte que ela olha para cima. Agora, qual é a altura desse corte? Então, a altura do corte de qualquer planta baixa é controlada aqui, ó, nesse item chamado View Range. Então, quando eu clico no View Range, ele me mostra aqui, ó, deixa eu abrir o show para mostrar exatamente onde estão as posições das linhas, equivalente à linha 2. Olhando para baixo numa planta baixa e olhando para cima numa planta de forro, que a gente viu ainda há pouco. E o item 2, né, que a gente vê aqui, ó, linha primária da planta de corte, ela é configurada exatamente aqui, ó, no Cut Plane. Ela está 1,20 m. Eu preciso aumentar essa altura
para ver o topo da linha da cumieira. Só que ele tem que trabalhar entre dois valores, que é o valor mais baixo desse nível, né, e o valor mais alto desse nível. É como é que fosse uma equivalência a controlar o nível 3 aqui, ó, e o nível 1 daqui. Ok? Como eu não sei ao certo qual é a altura dessa minha cumieira, eu vou chutar isso aqui a 3,50 m. Eu não preciso alterar a parte de baixo, porque eu só preciso me preocupar que esse valor precisa ser intermediário entre esse e esse. E agora, com esse valor mais alto, eu vou colocar isso aqui mais alto também, uns 3 metros, por exemplo. Vou dar OK e vejo que deu certo, mas não deu tanto. Ó. Ainda está cortado. Então, vou voltar no View Hand. Vou colocar isso aqui a 3,15 m, por exemplo. Vou dar OK. Agora ele me mostrou a linha de cumieira. Certo? E eu vejo uma representação bem fraquinha ainda da planta baixa lá embaixo. Né? Isso tudo pode ser simplesmente apagado, ou seja, não vou deletar, eu vou tirar de cena desse desenho, clicando aqui no botão chamado Underlay, que está mostrando o nível de baixo. Eu estou no nível de cima, nível telhado, mas ele está mostrando o nível de baixo nesse desenho. Então, se eu colocar None, ele simplesmente apaga a representação gráfica do nível de baixo nesse nível de cima, certo? E aqui nós temos então a planta de telhado. Essa planta de telhado, pessoal, a gente pode mexer na configuração da mesma maneira que piso, né? Eu posso chegar aqui e fazer uma configuração de espessura, né? De material. Posso pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho, ó, só para ilustrar a nossa representação gráfica, esse roofing tile aqui. Não tem uma achura de telhas aqui, tá bom? Então a que pode se aproximar de uma representação de telhas são esses aqui, ó, bloco 225225 e bloco 225450. Fica a critério de vocês. Tá? Mas é possível criar uma achura de telhas, carregá-la e usá-la. Tá bom? Então acabei de colocar ela nessa posição. A aparência dela já é sim de telha, porque é uma para renderização. Eu só vou puxar que a cor também seja marrom na representação mais simples. Pronto, dando OK, 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 a gente tem a representação do nosso telhado. Gente, a parte de telhado do Revit, vamos colocar que é uma fraqueza dele. Isso aqui é uma representação gráfica. Eu tenho um telhado em 3D, sim, porém é uma representação gráfica. Se a gente olhar aqui, ó, ele gerou uma espessura. E o telhado é formado por formas das telhas. É possível fazer isso? Sim. Telha por telha? Sim. Mas dá um trabalho do cão. Vale a pena perder tempo fazendo isso? Não. Por quê? Porque quando a gente faz dessa maneira e a gente calcula a área de uso das telhas, né? É o que vai dar a quantidade de telhas para serem compradas. Então não se perde tempo em contar quantas telhas, até porque imagina aqui nessas peças aqui, ó, como é que vocês fariam a modelagem dessas peças, uma por uma. É um trabalho muito insano de fazer essas peças de cumieira, mas fica a critério do usuário, ok? Então essa maneira aqui é uma maneira muito simples. A gente pode até fazer novas tipologias para simular o madeiramento, que também não é um artifício. A gente pode fazer vigas separadas e colocá-las inclinadas, sobrepostas, fazer todo o madeiramento. Mas a parte de telha, normalmente a gente não perde tempo com isso não, tá bom? A gente simplesmente faz a tipologia que imite o telhado na sua espessura, né, da espessura de uma telha, e vai gerar essa representação gráfica daqui do jeito que estão vendo. Pronto, pessoal, nós temos aqui uma casa. Vou salvar novamente o nosso projeto. De tempo em tempo ele lança esse aviso para a gente, para lembrar, ó, tem que salvar, senão pode perder. E eu vou agora fazer uma tabela de quantitativo. Olha só que interessante. Eu tenho aqui um item de tabelas de quantitativos. Eu vou clicar com o botão direito do mouse e aparece aqui, ó, New Schedule Quantities, nova tabela e quantidades. E eu vou escolher a minha tabela que eu quero fazer. Eu quero de paredes.
Vou procurar o walls aqui, né? E vou dar OK. E eu vou querer saber as áreas das paredes. Selecionei aqui diversos parâmetros. Eu quero saber as áreas de paredes. Eu quero saber, vamos pegar aqui, a família de parede que está sendo utilizada. Família não, tipologia. Quero tamanho. Eu quero tipologia. Poderia colocar volume também. Tem tantos aqui que eu posso trabalhar. Bem, vou dar OK. A tabela está pronta. Mexi nas paredes, alterou as tabelas. Acrescentei parede, mexeu na tabela. Tirei parede, mexeu na tabela. Então, as tabelas são automáticas mesmo, né? Elas estão prontas porque ele está sendo trabalhado numa base de dados. E aí, para colocar tudo isso em prática, eu posso criar pranchas. Então, aqui em Sheets, eu tenho New Sheet. Eu vou pegar uma pronta, mas eu posso personalizar com um carimbo, com o formato que eu quero da prefeitura, do Corpo de Bombeiros, ou aquele formato bonitinho do escritório. Vou dar OK. Apareceu aqui minha prancha, é um formato A0. Basicamente, gente, é só puxar desenho para dentro da prancha. Eu seleciono o meu desenho e arrasto ele para cá. Ele já traz o meu desenho, já identificado, com nome, com a escala, numerado, né? Eu posso mexer com isso, ó, se eu abrir novamente aqui e aproximar os símbolos, arrastá-los aqui para perto do meu desenho, eu vou diminuir aquele quadradão, aquele retângulo que apareceu lá na prancha. Se eu voltar para a prancha agora, já diminuiu. Isso significa que eu posso agora posicionar em uma nova posição. E aqui, o título, eu posso diminuir essa linha. Eu posso agora clicar fora e arrastar o título para perto dele. Ah, Alex, está em 1 para 100. Quero um 1 para 50. É só voltar no desenho, mudar a escala de 1 para 1 para 50. E já mudou, inclusive em relação às fontes. E é uma coisa muito interessante. Parece que diminuiu, não foi? 1 para 100, 1 para 50. Na verdade, texto, símbolo, tudo permaneceu intacto na medida original que foi criada. Nesse caso, 2 milímetros de altura, de acordo com a BNT. Ou 3 milímetros, ou 4 milímetros, de acordo com a BNT. O que mudou foi o tamanho do desenho. Só que a gente está na tela do computador e a gente não percebe isso. Se a gente olhar para a prancha, o desenho aumentou na prancha, mas as linhas, os títulos, os textos, as cotas, permaneceram os mesmos. E eu posso puxar qualquer desenho, ó. E ele vai numerando automaticamente. Aquele ali foi o desenho 1, esse aqui foi o desenho 2. Agora eu vou puxar o desenho 3. O desenho 3 ficou muito grande. Vou dar undo. Puxar o desenho sul. Ó, até linhas. Guia para determinar se está na mesma posição do desenho anterior. Posso criar novas pranchas. Então volto lá no Sheets. New Sheet. Puxo o modelo. E puxo novos desenhos. Inclusive o 3D. Ó. O 3D também pode ser puxado. E falando em 3D, eu quero também fazer o seguinte. Essa vista 3D eu quero renderizar. Tem uma ferramenta aqui embaixo que parece um bule. E quando eu clico nesse bule, eu posso determinar no quadro de renderização a qualidade, alta, média, baixa, né? Eu posso ligar a iluminação de sol, iluminação externa, iluminação das luminárias. Se eu quero nuvens, sem nuvens, poucas nuvens, mando renderizar. Aguardo um pouquinho. Está aqui renderizado. O processo de renderização está sendo feito aqui, ó.
E agora eu posso salvar no projeto. Vou colocar aqui render. E ele acabou de criar um novo item que não tinha antes, ó, renderings. E eu posso voltar para minhas pranchas, nova prancha, por exemplo, e puxar a renderização para a prancha. E por fim, eu posso puxar também tabelas para as pranchas. Quebrar a tabela em duas, puxar dados de um lado para o outro. É isso, pessoal. A gente tá vendo aqui algumas ferramentas do software, só para vocês terem uma noção da facilidade que é trabalhar com Revit para fazer um projeto de arquitetura. Eu não mostrei nem 1% do que é possível, do que é capaz. Mas tenho certeza que o que eu já mostrei já vai instigar a curiosidade de vocês a brincar com o software. Vocês viram que ele é muito fácil de trabalhar. As informações tão fáceis de achar. Então, aqueles que vão começar agora do zero podem buscar um curso, como eu vou mostrar agora para vocês, né, um curso de Revit. Testar sozinhos, vocês viram que é bem fácil de trabalhar. E eu acredito que esse material que eu mostrei para vocês vai dar esse primeiro pontapé, certo? Espero que vocês tenham gostado. E aí, vamos agora falar um pouquinho do curso. Deixa eu voltar para cá, para a minha tela do PowerPoint. E eu gostaria de convidá-los a conhecer o curso de Revit Expert. O curso de Revit Expert é o curso mais completo, é o maior curso e o mais completo curso de Revit do mercado brasileiro, em língua portuguesa. Esse curso, ele originalmente foi criado por mim com o nome de Master em Revit, e com mais de 12 mil alunos espalhados por todo o Brasil e fora do Brasil em língua portuguesa. E agora a novidade é que o curso Revit Expert, agora o novo nome, ele é um curso sendo oferecido não apenas aqui o que é online, né? Não é um curso apenas gravado, é um curso com transmissão ao vivo comigo dando aula, né? Com professores da minha equipe dando aula, né? E onde vocês vão ter acesso direto ao professor com transmissão ao vivo pela internet. Então, esse curso ele é bem diferente dos cursos que a gente conhece no mercado. Cursos que normalmente são cursos pequenos, de 20 horas, 30 horas, 40 horas. Esse é um curso de duração bem grande, a gente vai ver a carga horária dele daqui a pouco, né? Então a intenção é de transformar vocês em experts em Revit. Mas Alex, eu nem comecei, não conheço nada. A gente começa do zero. Da instalação do software, a gente começa do zero, zero mesmo, e passando da parte básica e passando de diversos módulos até a parte mais avançada, até a geração do modelo federado de todas as disciplinas, certo? E aí, o objetivo desse curso é exatamente mostrar para vocês todo o potencial do Revit para poder fazer um projeto de arquitetura junto com estrutura, instalações elétricas, hidrossanitárias, mecânicas e gerar um modelo federado para tornar vocês especialistas em BIM, mas no caso especificamente em Revit, certo? Tanto que esse curso ele tem alguns parceiros, só para, como é que se diz, validar a qualidade do curso. O curso nós temos parceiros como a Orça Fácil, como a Tecto, e clientes, vários clientes satisfeitos que já passaram, né, pela metodologia JUST, né, Superior Tribunal Militar, Polícia Federal, Departamento de Obras Militares do Exército, Burger King, Fox Engenharia, Construtora JC Contígio, Construtora J Nunes, Telmec, CEMIG, Senai DF, Amazul, são todas empresas ou órgãos públicos que já passaram, né, por um trabalho de implantação e implementação de BIM direcionado com o curso de Revit Expert. A metodologia de ensino desse curso é uma metodologia bem diferente, né? Primeiro, já falei para vocês que é uma aula com transmissão ao vivo pela internet com o professor, para tirar dúvidas diretamente com o professor. Não é um curso gravado.
mas terá material gravado também para uso futuro. Quer dizer, o aluno quer estudar em casa e precisa tirar alguma dúvida direta, pode ir diretamente numa aula gravada, beleza. Mas ele tem acesso ao professor para tirar diretamente essas dúvidas em sala de aula virtual. E também tirar dúvidas fora da sala de aula, num fórum de discussão, né, ou acesso diretamente aos professores. E as aulas acontecem sábados e domingos, ou seja, um final de semana por mês, com duração de 16 horas por final de semana. Então, é um sábado inteiro e um domingo inteiro, durante 15 meses. A carga horária inteira desse curso é de 240 horas. É um curso bem longo, bem extenso, porque ele é muito completo. O sistema de avaliação é formado por entregas diversas dos diversos módulos que a gente vai conhecer daqui a pouco. Material didático, apostilas em PDF de todos os assuntos, inclusive com acesso a um novo livro de Revit da versão 2026, que está sendo criado. Então, é um material que vai sendo lançado aos poucos, tá, pessoal? Para quem está vendo esse vídeo aqui, e dependendo do momento que esteja vendo esse vídeo, né, pode ser que esteja com material ainda não, em término, né, não finalizado, ou já finalizado, mas numa versão mais à frente, né, na versão 2027, 2028, quem sabe. Então, as atualizações sempre vão acontecer. Então, se não tiver ainda o livro criado, deve ter uma apostila, tá bom? Então, mas é garantido vocês terem algum material em PDF à disposição. E conclusão do curso, certificado de conclusão, a partir de 80% de participação presencial nas aulas, ok? Esse curso então acontece um final de semana por mês, durante de 8 às 17 horas. Vai ser enviada uma agenda para os alunos que são matriculados, mostrando exatamente que datas vão acontecer as aulas. Carga horária, como eu falei, de 240 horas e um curso muito prático. Tem muita teoria, mas também tem muita prática, certo? Os softwares do curso são de responsabilidade dos alunos. Então, os estudantes e professores, tanto de escolas técnicas como de faculdades, têm acesso diretamente ao site da Autodesk para uso dos softwares educacionais. Já os demais são de responsabilidade de registro de licença do software por conta própria. Então, o curso não vai fornecer software, correto? A gente vai fornecer informação. Então, os softwares são de responsabilidade de cada um dos alunos. E essa aqui é a configuração mínima necessária para participar das aulas. Ah, Alex, eu tenho um computador mais antigo, sei lá, um processador i3. Dá? Dá. Até porque o curso a gente faz projetos de pequeno porte exatamente para que a gente possa ter acesso a maior quantidade de informações dentro de um projeto de pequeno porte. Mas chega um determinado momento que começa a pesar os projetos e os arquivos. Então é necessário computadores de maior potência. Por isso que é sugerido essa configuração mínima aqui. Público-alvo são todos vocês que são da área de arquitetura e engenharia, estudantes, pessoas que trabalham na construção civil. Passaremos a ter diversos módulos. A gente inicia com o módulo de introdução ao BIM, mas em seguida módulos específicos de arquitetura, avançado, bibliotecas BIM e parametrização, modelagem orgânica, estrutura, elétrica, hidrossanitário, ar-condicionado e modelo federado. Nessas últimas disciplinas, esses últimos módulos das disciplinas de instalação e estrutura, pessoal, não daremos ênfase às ferramentas de análise, tá, e projeto. Nós vamos dar mais ênfase às ferramentas de modelagem, apesar que eu passo pelas essas ferramentas e apresento, mas a gente não vai desenvolver nada em nível de análise desses casos, tá bom? Não é à toa que nós temos softwares específicos disso no mercado. O Revit não é adequado para projetar estrutura e instalações, é adequado para modelar estrutura e instalações, representação gráfica, mas fazer projeto, que depende de cálculos e análises, eles não é muito adequado para isso, tá? Por isso que a gente não perde tanto tempo com essas ferramentas. E aqui são exemplos dos exercícios que vão aparecer em cada um desses módulos. Não necessariamente vai ser essa casa, pode ser que seja um outro projeto, mas a gente chega a mais ou menos esse nível, ok?
de detalhamento, de projeto em relação à representação, não só apenas de representação gráfica, mas também a parte de materiais. Tá? Famílias e parametrização, esses são exemplos que a gente vai realmente colocar em prática em modelagem de peças, chegando ao ponto de determinar modelagem do parafuso, tá bom? Parametrização de peças para que ela seja flexível a qualquer medida, né? Exercícios que a gente vai trabalhar com a parte de renderização, criação de ambientes. Ah, mas Alex, eu sou engenheiro, isso não é do meu interesse. Pessoal, uma coisa importante a frisar aqui. Eu sou arquiteto e não tenho interesse em fazer a parte de estrutura e instalações. Entenda que BIM é um trabalho colaborativo, eu tenho que entender de tudo um pouco. Se eu vou querer mais tarde gerenciar um trabalho em BIM, eu preciso conhecer o trabalho dos engenheiros. Não preciso entrar em detalhes no trabalho dos engenheiros, até porque é o trabalho deles. Da mesma forma dos engenheiros em relação aos arquitetos. Então, conhecer a forma que os arquitetos trabalham também é bastante importante, bastante interessante. Apesar que, em algumas coisas, dá para se tirar proveito dessas ferramentas, como o caso de renderização ou de ambiente, para fazer os trabalhos de engenharia. Claro, direcionado ao trabalho deles. Então, acabam aprendendo ferramentas que, usando projetos de engenharia, vão ficar bem interessantes a serem trabalhados. Tá? Modelagem orgânica, por exemplo, esse é um dos exercícios que a gente vai colocar em prática, o Burj Al Arab e o Shanghai Financial Center. Existe aí a possibilidade de alguns novos projetos, mas não vou dar spoiler aí, que vão parecer bem interessantes para os alunos. Avançado, existem várias ferramentas avançadas, principalmente ferramentas de gestão, que a gente vai aprender nesse módulo. Estrutura, como eu falei, a gente não vai dar muita atenção à parte de análise, mas a gente vai aprender a fazer vigas, fundações, pilares, sapatas. Parte de ar-condicionado, mesma coisa. Parte de elétrica. E a parte de hidrossanitário são os módulos que a gente vai aprender e onde a gente finaliza no modelo federado. Esse aqui é um dos exemplos de projetos que a gente usa, que é o modelo do CRAS, que é um projeto do governo federal. E aí os alunos entregam ao final do trabalho e vão desenvolvendo durante o curso todo o projeto do CRAS, mas isso é apenas um dos exemplos de projetos que a gente pode colocar em prática. Correto? Então, pessoal, era isso. Aguardo por vocês no curso de Revit Expert. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa mini aula da criação da casa de da casa, né, aqui de arquitetura, né, e por tudo que vocês vão aprender participando do curso de Revit Expert. Aguardo por vocês. Até mais.